Começa agora mais uma edição do programa Visão Parlamentar da TV Assembleia pelo canal 7.2. O nosso convidado hoje é o deputado estadual Pedro Kemp. Deputado, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no programa. Eu que agradeço pelo convite da TV Assembleia para estar aqui prestando contas do nosso trabalho e também falando daquilo que é de interesse da nossa população. Deputado, o senhor está no 7º mandato e na última eleição foi eleito com quase 28 mil votos. É isso mesmo? É isso mesmo. Eu sou muito grato à população do Mato Grosso do Sul, que já me reconduziu várias vezes. No meu primeiro mandato, na verdade, eu estava na Secretaria de Educação do Estado, né? Fui secretário de Educação e cheguei aqui na Assembleia Legislativa como suplente, primeiro suplente do ex-deputado Laerte Tetila. Sim. E ele se elegeu prefeito de Dourados, aí então eu assumi o mandato e fiquei 1 ano e meio, né? E depois fui reeleito mais 6 vezes. Eu agradeço muito a confiança da população e a certeza de que nós estamos prestando um serviço à população, correspondendo ao voto de confiança dos nossos amigos eleitores. O senhor estava comentando para a gente um pouquinho sobre a sua atuação aqui na casa e agora o senhor está fazendo parte da mesa diretora como segundo secretário. A responsabilidade aumenta, deputado, nessa situação? Exatamente. Participando da mesa diretora aqui da Assembleia Legislativa, nós temos que combinar o nosso mandato parlamentar, as atividades que nós temos enquanto deputado estadual, elaborando projetos de lei, fazendo as indicações, cobrando providências do governo do estado, também fazendo audiências públicas, debatendo com a população e aí combinando tudo isso com as responsabilidades da mesa diretora. Importante esclarecer para quem está nos ouvindo que a mesa diretora é quem dirige os trabalhos, né, da Assembleia Legislativa como um todo e também administra a casa, né? Toda a parte de funcionários, administração de todos os setores aqui da Assembleia Legislativa é de responsabilidade da mesa diretora. Então, esse é mais um encargo, né, que nós assumimos nesta gestão agora. E a responsabilidade é grande, até porque a gente está tratando de dinheiro público, dinheiro das pessoas. Então, nossa responsabilidade, a de vocês no caso, aumenta muito. Exatamente. A Assembleia Legislativa, ela recebe o 12º, né, que é um recurso do orçamento do Estado que é destinado para o Poder Legislativo. E a mesa diretora tem essa responsabilidade de administrar o recurso público que vem para cá, para fazer o funcionamento da casa, garantir os processos legislativos, né, e todas as atividades dos parlamentares que compõem essa legislatura. O senhor estava comentando para a gente, é o 7º mandato. É muito tempo, é muita história. Não é qualquer pessoa, qualquer candidato, qualquer político que consegue ter 7 mandatos. Comenta para nós um pouquinho dessa sua trajetória. Bom, eu na verdade comecei a minha atividade política fora do partido político, né? Eu comecei a minha atividade militando nos movimentos sociais. Quando eu cheguei em Campo Grande, a minha primeira atividade assim social, né, voltada para o social, foi aqui numa favela em Campo Grande, onde eu fui desenvolver um trabalho junto com freis capuchinhos, né, padres da Igreja Católica, que tinham uma comunidade de inserção numa favela, e lá eu fui fazer trabalhos de alfabetização de adultos, né, de educação infantil, de formação de lideranças, e eu considero este trabalho como uma faculdade que eu fiz, a faculdade da vida, que me colocou em contato com uma realidade bastante difícil, onde pessoas não tinham casa para morar, não tinham assistência médica, não tinham segurança, né? Os filhos não tinham escola. Então, o trabalho que a gente fazia lá era no sentido de garantir direitos, né, para essa comunidade. E isso me deu formação política, né, porque era um trabalho em que nós formávamos lideranças e como fazer com que o poder público pudesse garantir os direitos daquela comunidade. Hoje,
depois de 30 anos, né, mais de 30 anos, essa comunidade é um bairro aqui em Campo Grande, as casas já estão regularizadas, já tem escola lá, tem posto de saúde, e era tudo aquilo que a gente então almejava, né? Então foi meu primeiro trabalho. Depois eu fui para o movimento dos direitos humanos. Eu fui presidente aqui do Centro de Defesa da Cidadania e dos Direitos Humanos, Marçal de Souza, por 2 gestões, né? Que é uma entidade não governamental que atua na defesa dos direitos das pessoas que têm a violação dos seus direitos fundamentais, né? E não tem condições financeiras. Então a nossa entidade atendia com assistência jurídica, social, né? Esses casos de violação dos direitos humanos. Tudo isso foi me fazendo assim mais comprometido com a luta pela justiça social, né? E eu também sou formado em psicologia, né? Como psicólogo. O meu primeiro trabalho aqui em Campo Grande foi numa escola de meninos de rua. Fui convidado para trabalhar nessa escola como psicólogo, e foi também um trabalho que me impactou bastante, assim, do ponto de vista da realidade daquelas crianças que viviam nas ruas de Campo Grande, né? Que sofriam violência, toda sorte de dificuldades para se manter, né? Então, em função daquele trabalho na favela, né? Do trabalho no movimento dos direitos humanos, depois como profissional de psicologia numa escola para meninos de rua, né? Eu comecei a me questionar, poxa vida, eu posso fazer algo mais se eu entrar na política, né? E a política, ela é justamente isso, a luta pelo bem comum, né? E aí eu, na época da faculdade, ainda conheci amigos que militavam no Partido dos Trabalhadores, né? E eles me convidaram para participar de reuniões, e eu conheci o PT e falei, poxa, esse partido tem tudo a ver comigo. Essa luta pela justiça social, esse trabalho junto aos pobres, aos excluídos, aqueles que têm os seus direitos violados, né? Eu falei, esse partido tem a ver com a luta que eu já faço, né? E aí eu me filiei ao partido, saí candidato uma primeira vez, não fui eleito, na época o partido ainda estava se organizando, né? E saí pela segunda vez como candidato, também não fui eleito, né? Disputei a eleição junto com o deputado Zeca do PT, naquela época, né? Nós não conseguimos eleger nenhum vereador, né? Mas depois, né, que eu já estava trabalhando na Secretaria de Educação, como professor, né, concursado que eu sou, eu trabalhei na área da educação especial, o atendimento às crianças com deficiência nas escolas, né? Como o meu trabalho era itinerante nas escolas, de capacitação dos professores, eu fiquei muito conhecido, né? E aí, pela terceira vez, quando eu me candidatei a vereador, eu fui eleito em Campo Grande e fui o 7º vereador mais votado na época, né? E depois a gente seguiu essa trajetória como secretário de Educação e como deputado estadual. Então, a minha militância política começou no movimento social, né? Nas lutas dos movimentos sociais. E a entrada no partido político foi uma consequência daquele trabalho que a gente fazia. É interessante, como o senhor comentou, a questão dessa proximidade com as pessoas mais necessitadas, que passam por uma certa dificuldade, que às vezes, né, a gente até comenta que o Estado tem que ter um olhar diferente para essas pessoas. Então, isso é muito importante, ainda mais em relação à legenda que o senhor faz parte, que é a questão do Partido dos Trabalhadores, que é um partido que tem esse olhar. Então, isso é muito importante para o seu mandato, essa proximidade mesmo. Inclusive, eu quero dizer que o meu mandato na Assembleia Legislativa, para mim, é uma continuidade daquele trabalho que eu comecei lá atrás, né? Por exemplo, quais são as bandeiras que eu levanto aqui na Assembleia Legislativa? A defesa dos marginalizados, dos pobres, né? A defesa das mulheres vítimas de violência, a defesa da população negra que sofre discriminação e muitas vezes essa discriminação é velada, né? Mas ela existe. A defesa
da comunidade LGBTQIA+, também, né? Já fui autor aqui da Lei de Combate à Homofobia, né? A defesa de crianças e adolescentes. Nós temos um número absurdo de crianças que são abusadas sexualmente, são exploradas comercialmente, né? E também a defesa das comunidades indígenas do Mato Grosso do Sul, né? Então, aquilo que eu fazia antes, no movimento dos direitos humanos, eu praticamente faço agora na condição de parlamentar, né? Cobrando do poder público as políticas públicas para esses setores, principalmente, né? Excluídos, marginalizados, e também elaborando projetos de lei. Nesses 20 e tantos anos como deputado estadual, eu tenho praticamente 83 leis aprovadas aqui no Mato Grosso do Sul, né? E nessas áreas das políticas sociais. Sem falar, claro, tem algumas bandeiras que são prioritárias também, como a defesa da educação, né? Da escola pública, dos direitos dos trabalhadores em educação, né? E também, claro, dos interesses da sociedade, como a questão do meio ambiente hoje, que é uma questão muito cara para toda a sociedade do mundo de um modo geral, na defesa do Pantanal, dos nossos recursos naturais, enfim. Mas o forte do nosso mandato é a questão social, é a questão das minorias. Direitos humanos, né, deputado? Como o senhor acabou de comentar, e falando sobre esse assunto, o senhor atualmente é presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana. Fala um pouquinho desse trabalho que o senhor realiza lá. Então, eu fui indicado, né, pela Assembleia Legislativa como membro titular do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, e neste último ano eu fui eleito como presidente deste conselho, né? O conselho, ele é um órgão formado por representantes da sociedade civil organizada e também do poder público. É um conselho paritário, né? Metade dos membros são não governamentais e metade de órgãos governamentais, né? E ele faz essa vigilância para que os direitos humanos sejam respeitados, né? Então, quando há casos de denúncias graves de violação dos direitos humanos, o Conselho recebe essa denúncia e encaminha para os órgãos competentes com a finalidade de garantir a defesa dos direitos das pessoas, né? Então, nós já tivemos várias ações e talvez a principal ação nesse meu mandato agora como presidente foi um levantamento que nós fizemos bem completo da situação da violação dos direitos humanos nas comunidades indígenas do Mato Grosso do Sul, né? Então, nós encaminhamos já esse relatório para o Ministério dos Povos Indígenas, para a FUNAI, para o Ministério dos Direitos Humanos, né? E também aqui no Estado para o Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, todos os órgãos que são responsáveis pela garantia dos direitos das comunidades indígenas. E aqui nós temos situações graves, né? Começando com a falta de água nas aldeias, né? Habitações precárias, a questão do tráfico de drogas, né? Consumo de álcool nas aldeias, violência, e isso em função da não demarcação dos territórios indígenas. Nós temos muita disputa, né, entre comunidades indígenas e proprietários rurais que geram violência, né, e morte, inclusive, de algumas lideranças indígenas. Então, acho que o principal trabalho que o nosso conselho fez foi de levantamento dessa realidade e encaminhamento para as autoridades. Deputado, vamos falar sobre soja agora? O senhor apresentou um projeto aqui na casa, né, que proíbe o avanço da soja no Pantanal. Essa proposta foi arquivada e, após uma denúncia, o governo apresentou um projeto do executivo que foi aprovado. Fala para a gente a luta do senhor em relação a esse projeto e a importância para o nosso futuro, preservação do meio ambiente, preservação do Pantanal. Eu tenho que lembrar aqui a memória do nosso saudoso deputado Amarildo Cruz, né? Porque ele estava elaborando um projeto de lei, estava trabalhando em cima disso, quando veio a falecer, e eu, em sua homenagem,
adotei esse projeto, apresentei aqui na Assembleia Legislativa para proibir o plantio de soja no Pantanal. Por quê? Porque já existe hoje plantação de soja dentro da área do Pantanal, né? Então nós tínhamos o objetivo de barrar o aumento, né, dessa cultura no Pantanal, que pode ser desastrosa, né? A cultura do soja, ela aplica muito agrotóxico, né? E o Pantanal, como é uma planície alagável, né, você tem ali a possibilidade depois de contaminar grande parte da região do Pantanal com agrotóxicos, né? Sem falar do assoreamento de rios e outros problemas ambientais, né? Então, eu apresentei esse projeto para proibir o plantio de soja no Pantanal e, como você disse, ele foi arquivado pela Comissão de Constituição e Justiça, mas eu não me dei por satisfeito, por vencido. Falei, não, né? Nós precisamos ter uma lei, uma legislação que proteja o Pantanal, o nosso bioma que é tão sensível, né? E aí eu encaminhei para o Ministério do Meio Ambiente, eu pedi socorro, né, para o Ministério do Meio Ambiente. Olha, se aqui a Assembleia Legislativa não fizer alguma coisa, tem que vir de cima para baixo, né? Tem que vir do Ministério do Meio Ambiente. E aí o Ministério do Meio Ambiente acatou a nossa indicação e pediu para o CONAMA elaborar. O CONAMA é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, né, para elaborar uma normatização do Pantanal. O que poderia ser feito e tal, proibindo soja. E aí o governo do estado, né, viu que ia sair uma medida de cima para baixo, se mobilizou, foi até o Ministério do Meio Ambiente e lá então se decidiu pela elaboração de um projeto de lei, agora não só sobre soja no Pantanal, mas um projeto de lei mais amplo de proteção do bioma Pantanal. E aí, olha, eu fiquei muito feliz, né? Muito satisfeito, porque nós demos o pontapé inicial, né? E depois toda a casa se envolveu, os deputados, né? E aí as ONGs, né? As entidades ambientalistas, né? Que eu aqui quero render uma homenagem, né? Pelo trabalho, pelo envolvimento. Depois o IMASU, Secretaria de Meio Ambiente, houve uma força-tarefa e nasceu então a Lei do Pantanal, que hoje é um grande avanço que nós temos aqui no nosso estado. É importante destacar que teve bastante debate depois de toda essa movimentação, desse debate inicial que aconteceu aqui, foi para uma esfera superior, o pessoal conversou, então isso é muito importante, esse diálogo, para que tenha uma solução que atenda da melhor maneira a todos, né, deputado? E esse foi um exemplo de como que a Assembleia Legislativa trabalha, né? Ela faz essa interlocução com a sociedade civil, ela chama, faz audiência pública. Esse projeto foi um exemplo disso, de como que uma lei pode surgir a partir desse envolvimento da sociedade, né, e do trabalho dos parlamentares em parceria com o governo do estado, né? Então foi um trabalho assim, muito interessante que aconteceu. Eu assim considero que a lei avançou. Ela pode ser aperfeiçoada? Pode, no futuro, né? Inclusive, é bom lembrar que o Pantanal, ele está aqui no Mato Grosso do Sul, mas tem uma parte que está no Mato Grosso, né? No outro estado. Então, nós precisamos ter uma legislação conjunta. Eu penso que nós temos que sentar com a Assembleia Legislativa do Mato Grosso e ver quais são as diferenças. Eles têm leis próprias lá e nós temos a nossa lei aqui. O que é possível fazer no sentido de ter uma sintonia em termos de legislação de proteção do Pantanal, né? Nós podemos ter aqui uma legislação mais flexível, lá eles podem ser mais restritivos em alguns aspectos. Como que nós podemos também dialogar para proteger o Pantanal como um todo? O Pantanal está com 75% da sua área aqui no Mato Grosso do Sul, né? E os outros 25% no Mato Grosso.
Deputado, agora a gente vai falar sobre o projeto de lei 147, que ele garante o recebimento de um salário mínimo às pessoas de baixa renda e que são cuidadoras de crianças, adultos e idosos com algum tipo de deficiência aqui em Mato Grosso do Sul. Puxa, esse projeto é o meu projeto do coração, viu? Agora, recentemente, eu apresentei aqui na Assembleia Legislativa um projeto de lei sabendo que eu não poderia apresentar, né? Vou te esclarecer aqui para a população que está nos ouvindo. Tem projetos que o deputado não pode apresentar, por quê? Porque aumenta despesas para o Poder Executivo, né? Nós não podemos fazer lei aqui aumentando a despesa, daqui a pouco o Estado não tem dinheiro para pagar a conta, né? Então, todo projeto que aumenta a despesa para o Poder Executivo tem que vir do Executivo para cá, né? Porque é ele que vai fazer o estudo de impacto para saber quanto vai ter que gastar, como que vai fazer isso no orçamento, né? Então, mas por que eu apresentei? Para justamente levantar uma discussão sobre uma questão social, né, importante, e também para provocar o governo do Estado, provocar no bom sentido, né, fazer o governo chamar a atenção do governo, né? Então eu apresentei um projeto porque, por conta até da minha história, né, que trabalhei com as pessoas com deficiência, na educação. Hoje eu acompanho muito o trabalho das entidades, da Pestalozzi, da PAI, da CPD, da Juliano Varela. A gente conhece muitas entidades, né? E a gente sabe que existem mães, principalmente, de pessoas com deficiência, que elas têm que se dedicar integralmente para o cuidado dos seus filhos. Nós temos pessoas, mulheres, eu conheço muitas, né? Já fiz reuniões, que elas deixam tudo. Elas deixam o trabalho, elas deixam de estudar, elas passam 24 horas cuidando de um filho com deficiência, né? Deficiência grave, aquele que precisa de cuidados para tudo, né? Então, eu apresentei um projeto de lei para que o governo do estado pague um auxílio, né? No projeto falava um salário mínimo, né? Mas um auxílio para quem cuida de uma pessoa com deficiência grave. O projeto chama Cuidar de Quem Cuida, né? E aí a Comissão de Constituição e Justiça da Casa estava já para emitir um parecer contrário. Por quê? Porque deveria ser iniciativa do governo. Então, antes do projeto ser arquivado aqui, eu peguei o projeto, levei para o governador e nós tivemos uma conversa assim, muito, eu diria assim, recheada de muita sensibilidade, de muita empatia, né? O governador se sensibilizou com esse projeto e ele disse, nós vamos fazer, não é? Então eu fiquei muito feliz. Já a secretária Patrícia Cosolino, que é da Assistência Social, participou da nossa conversa e na hora o governador pediu para ela fazer levantamentos, né, de quantas pessoas deveriam ser atendidas e estudo de impacto financeiro, né? E o governo implantou esse projeto nosso, né, atendendo já hoje 2.000 pessoas. Nossa, em todo o Mato Grosso do Sul. E eu quero aqui parabenizar a Secretaria de Assistência Social, que com a sua equipe foi visitar, casa por casa, essas mulheres que dão a sua vida para cuidar de uma outra pessoa, né? Então hoje o benefício é de R$900 e é para quem cuida de alguém, né? Não é para aquele filho com deficiência, porque ele pode receber um auxílio da LOAS, né? Então, mas não é para o filho, é para quem cuida daquela pessoa, que não pode trabalhar, não pode sair de casa, não tem vida social, né? Então o projeto hoje já está atendendo 2.000 pessoas. Olha só que interessante. Neste caso, o deputado não poderia fazer uma legislação para onerar o Estado, certo? Então o deputado Pedro Kemp teve um diálogo com o governador que sensibilizou-se em relação a essa situação e aprovou essa proposta, porque as pessoas que cuidem recebam essa ajuda. Com certeza, as pessoas estão acompanhando a gente aqui pela TV Assembleia e também pelo nosso canal de YouTube,
conhecem alguém que tem, né, esse cuidado com o filho, tem essa necessidade. A importância de uma medida como essa para trazer ajuda também para essa família. E quem tiver nessa situação pode procurar, né, a Secretaria de Assistência Social, fazer o seu cadastro. É claro que tem alguns critérios, né? É para atender pessoas que cuidam de alguém que tem uma deficiência grave, né? Mas também tem a questão da renda familiar, né? Então, pessoas de baixa renda. Então, quem tiver nessa situação, procure, faça o seu cadastro, você tem o direito de ser beneficiado. Deputado, nosso tempo é um pouco curto, mas eu gostaria que o senhor destacasse para os nossos telespectadores e internautas que estão nos acompanhando quais foram os projetos que mais tocaram o seu coração que o senhor teve aqui na casa que foram aprovados. Olha, o primeiro projeto que me emocionou muito, inclusive, foi o da cota para negros na Universidade Estadual, né? Eu, quando entrei com esse projeto, eu tinha até dúvidas na época, porque só existia uma universidade estadual no Brasil que tinha cota para negros, que era a UERJ, no Rio de Janeiro, né? A nossa UEMS foi a segunda a adotar. E quando eu apresentei o projeto, 4 deputados da Comissão de Constituição e Justiça tinham dado parecer contrário, porque naquela época existia assim, um pensamento de que reservar cotas para negros seria um privilégio, seria privilegiar, né? Na verdade, nós fizemos todo um debate para mostrar que quando você defende igualdade de direitos, você tem que considerar as diferenças que existem na sociedade. Como é que você vai falar de igualdade de direitos se você tem um aluno rico que estuda em escola particular, que faz inglês, que faz computação, que tem aulas particulares, com um aluno pobre que tem que trabalhar, estudar, ajudar no orçamento de casa? Então, não existe igualdade aí, né? Para você garantir igualdade de direitos, você tem que considerar essas diferenças e ter políticas públicas afirmativas, compensatórias, né, dessa desigualdade. Então, nós fizemos esse debate. Teve um deputado que votou a favor e ele acabou salvando o meu projeto, porque se um deputado vota a favor, o projeto vai para o plenário. E eu agradeço aqui o deputado Maurício Picarelli, que foi quem deu o voto favorável, foi para o plenário e na votação nós tivemos a casa lotada, né, por várias comunidades quilombolas aqui do Mato Grosso do Sul, né? Comunidade Tia Eva, comunidade São João Batista, comunidade da Picadinha, da Furnas de Dionísio, né? Várias. E aí os deputados se sensibilizaram com aquela presença, aquela pressão legítima, né, da sociedade, e o projeto foi aprovado por unanimidade. Quem defendeu o projeto na tribuna, claro, depois da minha exposição, foi o ex-juiz, ex-secretário, Dr. Aleixo Paraguaçu, né, que fez uma defesa brilhante da necessidade de ter políticas afirmativas para garantir a reparação do nosso país com a população negra, garantindo direitos de acesso ao ensino superior. Eu quero lembrar que quando eu apresentei esse projeto, nós tínhamos apenas 3% de negros na universidade. Olha só, sendo que a população negra é a metade, né? Por que só 3% estão na universidade? Será que os negros não têm capacidade intelectual? Não é isso. É porque eles não tiveram oportunidades. Desde que a escravatura foi abolida no Brasil, nós sabemos que os negros foram jogados à sua própria sorte. O Estado não tinha políticas públicas para garantir a integração, a inserção, né, da população negra no mercado de trabalho, com acesso aos seus direitos. Então, isso resultou que hoje os negros ainda estão numa situação de desigualdade muito grande em várias áreas, né? E o projeto foi aprovado. Eu fiquei muito feliz e estou mais feliz hoje em saber que a UEMS hoje tem mais de 30% de negros estudando. Quer dizer, houve um aumento assim
muito significativo. Hoje a universidade reflete melhor a população do estado, né? Que ela é mais diversa. E é claro, nós tivemos outros tantos projetos aqui, licença maternidade de 6 meses para servidoras públicas, que nós apresentamos, né? Eu apresentei um projeto de lei também que proíbe das empresas exigirem certidão negativa do SPC e Serasa, né, para as pessoas serem contratadas. Você imagina, uma pessoa está com o nome sujo, né? Aí vai procurar um emprego, chega lá, a empresa fala, quero saber se você tem o nome lá no SPC e no Serasa. Aí não contrata a pessoa. Como é que ela vai limpar o nome dela se ela não tiver uma oportunidade de trabalho, né? Então nós fizemos uma lei para proibir isso, né? Uma lei também de combate à discriminação da mulher no mercado de trabalho, né? Inclusive, uma amiga minha, psicóloga, estudou comigo na faculdade, foi beneficiada por essa lei logo que ela foi sancionada, porque ela estava grávida e estava para assumir um concurso público e quase que não permitiram que ela assumisse em função da gravidez, e ela recorreu à nossa lei e com isso ela conseguiu tomar posse no seu concurso. Então, eu sou muito grato, né, a todo mundo que traz sugestões para cá, que traz as demandas na Assembleia, porque com isso nasceram muitos projetos de lei que hoje estão aí beneficiando a nossa população. Deputado, agradecer mais uma vez a sua presença, falando um pouquinho da sua história aqui no programa Visão Parlamentar, para as pessoas que nos acompanham de casa, através da TV Assembleia, também pelas nossas redes sociais. E eu gostaria que o senhor deixasse um recado para a gente encerrar essa nossa entrevista, uma mensagem para as pessoas que estão do outro lado assistindo a esse nosso programa. Queria deixar uma mensagem para toda a população do nosso estado, dizendo que muitas vezes as pessoas têm uma visão distorcida e negativa da política. Mas eu quero dizer que a nossa vida depende de decisões políticas, né? Depende de leis aprovadas, de projetos que são aprovados. Então, que as pessoas passem a ter uma visão diferente do que é política. Política é a luta pelo bem comum, é a luta pelo bem da coletividade. E principalmente aos jovens, né, que estão me assistindo, dizer para vocês, se interessarem mais, acompanhem o trabalho dos deputados, dos prefeitos, dos governadores, né? Acompanhem o debate nacional que acontece lá em Brasília, no Congresso Nacional. Participe. E se você se sentir vocacionado para também ser um candidato, né, e disputar a eleição, faça isso para você fazer a diferença no parlamento, como um vereador, como um deputado, porque vale a pena fazer essa luta e a gente consegue melhorar muito a vida do povo quando a gente trabalha com seriedade, com responsabilidade. Obrigado, deputado. Essa edição do programa Visão Parlamentar termina aqui. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. Até a próxima.